have the honor and the pleasure to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Jair Bolsonaro, President of the Federative Republic of Brazil. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. O caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. No discurso que fez na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre tudo o que praticamente já se esperava, principalmente as queimadas na Amazônia e no Pantanal e as medidas do Brasil no combate à Covid-19. Apontou alguns culpados, segundo ele, falou em campanha de desinformação sobre o meio ambiente, culpou a imprensa por, segundo ele, disseminar o pânico sobre o coronavírus. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus. Também falou que queimadas acontecem por ação de índios e caboclos. Aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, você vai ouvir um resumo dos principais tópicos desse discurso e uma análise do que disse o presidente. Meu convidado é o Fernando Martins, editor de República da Gazeta do Povo. Ô Fernando, bom, para começar, não dá para dizer que houve surpresa assim, no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que foi o segundo dele lá na Assembleia Geral da ONU como presidente, né, Fernando? Não, assim, quem conhece o presidente Bolsonaro sabe como ele age, né? Enfim, ele destacou várias ações do seu governo, que é esperado aí de qualquer chefe de Estado, mas ele também deu várias alfinetadas e algumas indiretas, né, que a gente diz, e algumas bem diretas, né? Enfim, ele fez críticas para vários opositores, enfim, do seu governo, reais ou imaginários, né, podemos dizer assim. Pois é. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Bom, como esperado, o meio ambiente, né, claro, foi um dos temas mais presentes. Será que o presidente deu uma impressão assim, né, Fernando, que buscou culpados, né, para todos os problemas? Foi mais ou menos isso, nessa linha, quando ele falou também de adversários e tal? Sim, foi mais ou menos isso, sim. A questão aí do meio ambiente, enfim, ele fez uma crítica bastante contundente, o que chamou de uma campanha internacional de difamação do Brasil, dizendo que, enfim, o agronegócio do Brasil, o argumento dele é basicamente esse, que o agronegócio do Brasil é uma potência, existe o interesse internacional de difamar o Brasil para prejudicar o Brasil economicamente, e dessa forma se associa o Brasil a um país que não defende a floresta amazônica, também citou o Pantanal, né, que a gente sabe que tem queimadas, muitas queimadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. E ele, de alguma forma, ele deu uma indireta aí, culpou os países europeus aí por essa suposta campanha internacional. Enfim, lógico que existe muita crítica de nações europeias, principalmente ao Brasil nessa questão, mas ele deu uma alfinetada na Europa, diz que o Brasil preserva aí mais do que a Europa Ocidental, enfim. E também acabou culpando aí, mas não colocando tanta culpa em próprios brasileiros. Por exemplo, falou do índio caboclo, que eles costumam queimar áreas que já estão desmatadas em busca da sua sobrevivência. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. E que isso é uma das razões que aparece aí nos satélites como queimada, mas são áreas desmatadas, então não está queimando aí a floresta,
mas de certa forma ele acabou jogando aí essa culpa para o índio e o caboclo brasileiro. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. Bom, também como esperado, né, dá para dizer assim, teve afagos no presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e críticas à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, né? Esse é um ponto que já era esperado aí por interlocutores do Palácio do Planalto, gente que conhece aí, porque nesta semana, e na verdade na semana passada, houve a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, a Roraima, e lá ele fez críticas à Venezuela, enfim, à ditadura da Venezuela, só que essas críticas, elas geraram críticas aqui no Brasil, que o Bolsonaro estaria dando palanque aí pro Trump. Então, o que aconteceu? Enfim, o Bolsonaro fez bastante críticas à ditadura do Maduro, e, por outro lado, também afagou o Trump. E ele afagou citando aí o acordo de paz, o acordo diplomático que foi celebrado entre Israel, promovido pelo Trump, né, celebrado entre Israel e 2 países árabes, que é o Emirados Árabes e o Bahrein. Então, enfim, também já era mais ou menos esperado isso, porque os Estados Unidos são aí, considerado pelo governo o principal parceiro do Brasil. Enfim, existe um alinhamento ideológico entre o governo de Trump e o governo Bolsonaro, e também, por outro lado, a Venezuela é alvo de críticas constantes. Então, era mais ou menos esperado que num discurso na ONU, esses 2 países seriam aí personagens centrais do discurso do Bolsonaro. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venha a atingir outros países. O presidente também fez uma defesa da política dele, né, do governo, de combate à Covid-19, e aí, mais uma vez, claro, dentro do esperado. Só que, vamos dizer assim, colocando de uma maneira leve, né, teve uma certa imprecisão ali, por exemplo, para falar do valor pago pelo governo no auxílio emergencial, né, Fernando? Sim, esse acho que talvez aí o ponto que o Bolsonaro mais deslizou aí, porque na verdade não dá para dizer nem que foi uma imprecisão, foi um erro mesmo. O Bolsonaro, ele disse que o auxílio emergencial foi pago para cada brasileiro que recebeu auxílio emergencial $1.000. Isso aí daria, na cotação de hoje, um pouquinho menos de R$5.500. Isso não bate aí, de jeito nenhum, assim, fazendo uma conta bem por cima, assim, são 5 parcelas de R$600, somando tudo isso aí são R$3.000, e tem mais 4 parcelas adicionais de 300. Então, no máximo, aí, fazendo a conta, são 4.200. Está faltando muito aí para chegar nos 5.500. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Quem sabe o Bolsonaro arrume aí para a população esse tanto que falta aí. Quem está recebendo auxílio emergencial não ia desgostar nem um pouco de ter esse valor chegando aí na soma total a $1.000. Eu falei uma imprecisão, eu fui sutil aqui, né? Foi um erro mesmo, foi errada, né? Essa informação que o presidente deu lá do... De qualquer forma, enfim, voltando, enfim, o auxílio emergencial, o Bolsonaro, ele usou para destacar suas ações no combate aos efeitos aí da pandemia do coronavírus. Desde o princípio, alertei, em meu país,
que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Mas o governo também, o presidente voltou a dar aquela alfinetada dos governadores, disse que o STF impediu ele de dar as políticas, as diretrizes aí para o enfrentamento da pandemia no Brasil, que passou aí toda a responsabilidade para os governadores. De certa forma, ele tirou um pouco o corpo fora da responsabilidade, enfim, pelos números aí da Covid no país, que é o que ele já fez e falou muitas vezes internamente aqui no Brasil, o que é também, assim, a gente vê um trecho do discurso que ele fez basicamente para o público interno, porque externamente alguns detalhes, esse tipo de detalhe, não tem muita importância. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Embora, assim, a gente saiba também, por exemplo, que é bem parecido com o que o presidente Trump vem fazendo nos Estados Unidos, que também ele critica muito os governadores pelas ações que tomarem em cada um dos seus estados. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Lá no final do discurso, teve uma menção que o presidente Jair Bolsonaro fez, o combate à cristofobia. O que foi exatamente essa menção aí, Fernando? Esse é outro ponto que também a gente pode destacar aí, que o Bolsonaro ele deixou bem claro aí que reafirmou para o mundo que o Brasil é um país cristão, que defende os valores cristãos, e cobrou aí o combate à cristofobia. Nisso ele fez uma cristofobia seria, enfim, a perseguição aos valores cristãos, que em várias partes do mundo. Ele cobrou que o mundo combata isso, argumentando aí, e nisso ele foi bastante hábil, argumentando que essas críticas elas são contra, na verdade, a liberdade religiosa, que é um dos pilares da democracia. E o Bolsonaro é muito criticado internacionalmente por, supostamente, enfim, pelas suas ações, estar, assim, dilapidando ou avançando sobre a democracia brasileira, fragilizando, vamos dizer melhor assim, a democracia brasileira. E quando ele coloca isso, que existe um preconceito contra o cristianismo no mundo, e que isso precisa ser combatido em nome da liberdade religiosa, e que a liberdade religiosa é um dos pilares da democracia, e de fato ele consegue, de alguma forma, se colocar como um defensor da democracia. Nisso a gente pode até avaliar que foi uma jogada de mestre do Bolsonaro, do ponto de vista internacional. Ele se posicionou de uma forma, o argumento faz sentido. A gente sabe que em vários locais do planeta existe uma ação contra a religião cristã, principalmente aí em países muçulmanos mais fundamentalistas, e nisso o Bolsonaro, digamos, pelo menos num fórum internacional, ele coloca essa posição como uma posição do Brasil, que acaba sendo, enfim, o Brasil nisso, ele participa junto com os Estados Unidos, com a Polônia, também de um grupo que discute esses assuntos, e o Brasil, nesse aspecto, está na liderança aí das discussões sobre a liberdade religiosa no que diz respeito, principalmente, a essas ações contra o cristianismo. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. Fernando Martins, editor de República, da Gazeta do Povo. Obrigado por participar aqui do podcast, Fernando. Até a próxima. Até.
Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda, agradeço sempre a sua companhia e lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado, até mais!